Sempre quando termina um ano e inicia outro, é muito importante fazermos um balanço do ano que passou, agradecer a Deus por tudo que vivemos, aprendemos, também reconhecer nossas falhas e fazer bons propósitos de futuro. E de fato nós não deveríamos fugir dessa necessária introspecção, desse olhar para dentro de nós, que muitas vezes é confundida por muitos com uma tristeza, mas que na verdade é um convite que nos é feito para examinarmos a nossa própria consciência, para reconhecer o que de fato precisamos melhorar, avançar e crescer como pessoas. Muitos acabam, é lógico, fazendo inúmeros e enormes propósitos nesse momento, né? Vou emagrecer, eu vou estudar mais, eu vou entrar agora no curso de inglês, eu vou gastar menos tempo na internet, eu vou trabalhar com mais afinco, eu vou economizar e por aí vai. É verdade que muitos de nós acabamos esquecendo já no primeiro mês de janeiro, já agora no início do ano, dos propósitos de ano novo. Porém, mesmo que muitas vezes nos falte aquela necessária virtude para levar adiante nossos propósitos, só o fato de querermos melhorar já mostra algo muito belo do ser humano, que é o anseio de sermos melhores como pessoa, crescermos, amadurecermos, não levarmos a vida de qualquer jeito. Embora esse anseio esteja no coração de todo ser humano, é interessante notar que a espiritualidade cristã carrega fortemente essa noção de seriedade diante da vida. Aquela famosa parábola dos talentos, nosso Senhor Jesus Cristo compara o reino dos céus a um homem que, tendo viajado para o estrangeiro, deixou seus bens a 3 servos. Enquanto os 2 primeiros trabalharam para multiplicar o que tinham recebido e foram elogiados pelo seu senhor quando o seu senhor volta, o terceiro, o que aconteceu com ele? Ele enterrou na terra o que recebeu. E por isso foi repreendido e chamado pelo seu senhor de servo mau e preguiçoso e jogado às trevas, né? Como diz lá o texto bíblico, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse trecho do Evangelho traz uma mensagem de que só temos uma vida e que Deus dá a cada ser humano a oportunidade única de viver e espera amorosamente que cada um de nós trabalhe, desenvolva os talentos que Ele mesmo nos concedeu. E são muitas as áreas da nossa vida que precisam de ajuste e de crescimento, não é verdade? Por exemplo, a saúde, família, trabalho, dinheiro, os estudos, amigos, relacionamentos. Todas essas áreas são importantes, merecem a nossa atenção e não podemos descuidar delas. No entanto, nesse vídeo eu quero chamar a atenção para uma tarefa muito importante e que muitas vezes não damos a devida atenção, que é a salvação das nossas almas. Jesus disse no Evangelho, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Trabalhar na própria salvação é uma tarefa fundamental, que deve inclusive permear todas as outras áreas da nossa vida. O próprio apóstolo São Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, ele exorta dizendo: trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Então veja bem, quem pode nos ensinar a cumprir essa tarefa tão exigente? Sabe quem pode? Os santos. Os santos são aqueles que deram certo, que atingiram a plenitude da realização humana, que viveram uma vida que valeu a pena. Eles realmente atingiram aquela alta performance, seja bem diferente do que é propagado em nossos dias, e agora estão na plenitude em Deus na eternidade. E cada um deles, cada um desses santos atingiu esse ápice da maturidade humana. Uns muito jovens, outros mais adultos, mas cada um ao seu modo, cada um com o seu percurso, de acordo com a sua vocação, seu estado de vida, eles viveram uma vida acima da média. Alguns eram casados e pais de família, outros eram padres e religiosos, uns foram muito cultos, outros foram até incultos, mas eles tinham algo em comum: o amor a Deus, o amor ao próximo e uma determinada determinação de crescer a cada dia nas virtudes. Então, nesse vídeo, eu quero trazer 5 conselhos de um santo para vivermos melhor esse ano novo.
Porque nada melhor do que ser aconselhado por um santo que percorreu esse caminho, né, antes de nós, para nos ajudar a viver e realizar a nossa lista de propósitos nesse ano que se inicia. E o santo escolhido é São José Maria Escrivá, porque ele é o santo do cotidiano, das coisas simples, das coisas importantes do dia a dia, que no final das contas são aquelas que realmente, de fato, nos santificam. As recomendações desse querido santo do cotidiano são valiosas para o trabalho mais importante de nossa existência, que é a salvação da nossa alma. Então, vamos lá. Primeiro conselho desse santo: lutar contra os pecados veniais. O que são os pecados veniais? São os famosos pecados leves. Porque muitas vezes nós queremos buscar evitar somente os grandes pecados, aqueles mais grosseiros, que precisam sim ser evitados, mas acabamos tropeçando, infelizmente, muitas vezes nos pequenos pecados. Esquecemos que ninguém tropeça numa montanha, nós tropeçamos nas pequenas pedras. E Jesus disse no Evangelho: quem é fiel nas pequenas coisas será também fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas será injusto também nas grandes. Portanto, nós não podemos ser medíocres, meus irmãos. A palavra mediocridade vem de média. Portanto, a pessoa mediana é aquela que não é quente nem fria, é a pessoa morna. Aquela que diz: eu não mato, eu não roubo, mas também não deixa de falar mal dos outros, não deixa de ser preguiçoso e daí por diante. Portanto, não basta seguir apenas os 10 mandamentos. Nós somos chamados por Cristo a uma alta medida da vida cristã, que é a santidade. E veja o que ensina São José Maria Escrivá sobre esse primeiro ponto, esse primeiro conselho. Ele diz assim: já sei que evitas os pecados mortais, queres salvar-te, mas não te preocupa esse contínuo cair deliberadamente em pecados veniais. Ainda que sintas o chamado de Deus para te venceres em cada caso, é a tibieza que torna a tua vontade tão fraca. Ou seja, são as pequenas coisas que minam a nossa vida e o nosso crescimento e deixam a nossa vontade fraca para as grandes quedas. É aquela murmuração constante, é aquela fofoca, aquela calúnia, é aquele julgamento. Por isso, abandonemos de vez os pecados veniais e lutemos com força contra eles. Já diz o Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15, né? As pequenas raposas destroem a vinha. Quem quiser seguir o nosso Senhor deve deixar de lado a mentalidade do salário mínimo e começar a servi-lo com maior generosidade. Vamos para o segundo conselho de São José Maria Escrivá: acordar na hora certa. Muitas pessoas têm problemas para dormir. Outras têm o problema oposto, né? Não conseguem levantar-se da cama no outro dia. Ou seja, às vezes até dormem mais cedo, colocam o despertador para acordar naquele determinado horário, mas simplesmente não acordam. Ou pior, não querem se levantar. Depois que ativam, né, a função soneca do celular, a pessoa cochila indefinidamente, né, chegando a perder o horário, deixando de cumprir os seus deveres em casa, na escola ou no trabalho. Então, São José Maria Escrivá, ele ensina o seguinte, ele fala assim: vence-te cada dia desde o primeiro momento, levantando-te pontualmente a uma hora fixa, sem conceder um só minuto à preguiça. Se com a ajuda de Deus te venceres, muito terás adiantado para o resto do dia. Desmoraliza tanto sentir-se vencido já na primeira e mais simples batalha do dia. Ele continua dizendo: o minuto heróico é a hora exata de te levantares, sem hesitar. Um pensamento sobrenatural e fora. O minuto heróico. Aí tens uma mortificação que fortalece a tua vontade e não debilita a tua natureza. Ou seja, o minuto heróico. Primeira vitória do dia, levantar na hora certa. É certo que, às vezes, a rotina do dia a dia nos esgota. Trabalho,
as preocupações do lar, enfim, todavia é preciso reconhecer que as perdas de tempo na cama de manhã normalmente se devem muito mais à nossa preguiça do que ao cansaço físico. Nós ficamos enrolando, e aí não tomamos café da manhã direito, não rezamos antes de sair de casa, não conversamos direito com os familiares, chegamos atrasados, mal-humorados nos compromissos, não falamos um bom dia direito, sorridente para as pessoas. Tudo isso poderia ser evitado com 5, quizá 10 minutos de menos enrolação para levantar. Afinal, se aquela hora específica é o momento que nós tínhamos fixado para acordar, por que adiar para mais tarde? Ou seja, nós estamos traindo a nós mesmos. Então, nesse ano novo, este pode ser um ótimo propósito para nós, um minuto heróico, levantar na hora certa, sem negociar com o celular, sem ficar mais um pouquinho, sem uma sonequinha, sem hesitar. Além de adiantar muito para o resto do dia, como diz São José Maria Escrivá, tal prática pode ser feita como um verdadeiro exercício de mortificação, de sacrifício, de fortalecimento da vontade. E essa mortificação, não podemos esquecer, é uma escada que nos leva para o céu. Ok? Terceiro conselho, fazer alguns minutos diários, de meditação. Esse é o terceiro conselho, fazer alguns minutos diários de meditação. São José Maria Escrivá diz assim: um tempo de meditação diária, união da amizade com Deus, é coisa própria de pessoas que sabem aproveitar retamente a sua vida, de cristãos conscientes que agem com coerência. Meditação, continua dizendo ele, tempo certo e hora certa, senão acabará adaptando-se à nossa comodidade. Isso é falta de mortificação, e a oração sem mortificação é pouco eficaz. Veja bem, rezar, meus irmãos, é um combate. Primeiramente contra nós mesmos, que somos preguiçosos e muitas vezes não temos vontade de rezar. Mas também é um combate contra o tentador. Tudo faz para nos afastar da oração. Em um mundo tomado por uma agitação contínua, falar em rezar parece um absurdo, não é verdade? Algo que parece que não cabe no nosso dia. Mas com tanta coisa para fazer, a pessoa pode dizer assim, parece que não sobra tempo para Deus, para cuidar da nossa vida interior. Porém, não ter tempo para Deus em nosso dia é viver perdendo tempo. Sem contar a nossa incoerência, ou seja, porque muitas vezes nós não temos tempo para rezar, para meditar, mas gastamos horas no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, jogando joguinho no celular, e por aí vai. Quem se distancia de Deus, se distancia de si mesmo e vive disperso. Portanto, a meditação diária centraliza a nossa vida, aumenta o nosso foco naquilo que realmente importa. Nós ficamos, então, integrados. Porque quando Deus assume o topo da hierarquia dos nossos valores, tudo mais encontra o devido lugar em nossa vida. Tudo na vida é questão de amor e de prioridade. Muitos cristãos estão se tornando demasiados materialistas, ou uma espécie de ateus práticos. Ou seja, acreditamos em Deus, mas vivemos como se Deus não existisse. Portanto, esse conselho de São José Maria Escrivá é um desafio para o homem moderno. Um tempo de meditação diária, um tempo certo, com uma hora certa. Pode ser lá 10, 15 minutos de manhã, ou na hora do almoço, ou à noite. Mas um momento reservado, escolhido, específico para Deus, dedicado a Ele. Esse é o momento que eu vou parar para estar a sós com Deus. É claro que é possível rezar enquanto se trabalha. O próprio apóstolo Paulo nos pede, na sua carta aos Tessalonicenses, e fala para nós rezarmos sem cessar. No entanto, isso não pode ser uma desculpa para deixarmos de escolher um horário determinado e especial no nosso dia para estarmos num trato pessoal com Deus. O cristianismo é a religião do amor. E quando você ama alguém, você quer estar com essa pessoa amada, conversar com ela, desfrutar da sua presença. Ora, como podemos amar a Deus se nós não queremos passar alguns minutos diários com Ele, diante dEle? Portanto, um cristão não pode descuidar da oração, que é realmente a porta da santidade, a porta do progresso espiritual. Ok? Então, vamos lá para o quarto
conselho de São José Maria Escrivá: não esquecer o exame de consciência. Não esquecer do exame de consciência. O exame de consciência é o que mantém o ser humano na humildade, porque ela nos leva ao reconhecimento constante e diário das nossas falhas. E qual que é o nosso problema? Nós passamos dias, semanas, meses e até anos sem examinar a nossa própria consciência, sem arrependimento dos nossos pecados, sem propósito firme de mudança. Isso mostra o quanto nós estamos distantes de Deus e distantes de nós mesmos e distantes do que realmente importa. Então, como nós conhecemos um homem de verdade, uma mulher de verdade? Pelas suas lutas. Jesus disse no Evangelho, né? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, veja o que diz São José Maria Escrivá sobre isso. Ele diz assim: há um inimigo da vida interior, pequeno, bobo, mas muito eficaz, e infelizmente, que é o pouco empenho no exame de consciência. Se lutas de verdade, precisas fazer exame de consciência. Cuida do exame diário. Vê se sentes a dor de amor, porque não tratas nosso Senhor como deverias. Por isso, esse belo propósito para este ano, né, é não deixar que o dia termine sem fazer um bom exame de consciência. Quem ama procura sempre melhorar, não é verdade? Corrigindo seus próprios erros, para agradar mais a pessoa amada. Então, esse exame bem feito ao final do dia, todos os dias, antes de dormir, além de fortalecer nossa união com o Senhor, torna mais concreto e responsável nosso amor para com Ele, eliminando as ofensas, as imperfeições que atingem o seu coração. E também vai melhorando nosso relacionamento com as pessoas, o nosso dever, a nossa responsabilidade diante da vida. É algo simples, é reconhecer o que fizemos de bom naquele dia, reconhecer nossas faltas, analisar o que precisamos melhorar, pedir perdão a Deus e fazer propósito para melhorar no próximo dia. Nós não podemos negligenciar essa importância do exame de consciência para a nossa vida espiritual. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Então, não vá dormir durante esse próximo ano, durante esse ano, sem se reconciliar com Deus e com o próximo. Trata-se de um conselho importantíssimo para qualquer convivência sadia entre as pessoas. Ora, se é preciso cuidar do relacionamento com os outros, muito mais precisamos cuidar da nossa intimidade com Deus, ok? Então, vamos lá, exame de consciência diário. O quinto e último conselho para vivermos bem esse ano é perseverar no trabalho. Uma das coisas que mais enobrece o ser humano é o trabalho. O trabalho diário, cotidiano, o cumprimento do dever, da tarefa de cada dia, seja em casa, seja na profissão, seja no estudo, uma prática saudável que nós podemos fazer nesse próximo ano é escrever as 5 tarefas mais importantes que eu não posso deixar de cumprir no dia seguinte. E avaliar isso no dia seguinte, no final do dia, e elencar novamente as 5 tarefas para o dia seguinte, para a gente ter esse comando no nosso trabalho. Veja o que diz o santo do cotidiano, São José Maria Escrivá, sobre isso. Ele diz assim: deve sentir cada dia a obrigação de ser santo. Santo, que não é fazer coisas esquisitas, é lutar na vida interior e no cumprimento heróico acabado do dever. Quais são os meus deveres do dia a dia? Eu estou sendo diligente ou negligente com os meus deveres? Estou sendo responsável ou irresponsável? Laborioso ou preguiçoso? Muitas vezes nós damos uma série de desculpas que nos fazem fugir do cumprimento dos nossos deveres. Nós paramos muitas vezes nas dificuldades, nos obstáculos. E veja o que diz esse mesmo santo sobre isso. Ele diz assim: obstáculos às vezes existem, mas em algumas ocasiões és tu que os inventas por comodismo ou por covardia. Com que habilidade formula o diabo a aparência desses pretextos para que não trabalhes? Porque sabe muito bem, o diabo sabe muito bem que a preguiça é a mãe de todos os vícios. Prestamos bem atenção nisso. Porque muitas vezes a gente diz assim: ah, mas eu não tenho vontade,
No começo eu estava até animado, mas agora eu desanimei, estou sem ânimo. Veja o que diz São José Maria Escrivá sobre isso. Ele diz assim, passou-me o entusiasmo. Tu não deve trabalhar por entusiasmo, mas por amor, com consciência do dever, que é abnegação. Fugir da preguiça, que é a mãe de todos os vícios, e cumprir o dever. Não por entusiasmo, mas por dever, por consciência do dever. Em outras palavras, é fazer o que se deve fazer. Fazer o que deve ser feito e pronto. Sem mimimi, sem chororô, sem desculpinha, sem corpo mole. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o trabalho não é um castigo, mas sim uma colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Por isso que, antes mesmo que o primeiro homem pecasse, Deus colocou o ser humano no jardim do Éden a fim de cultivar e guardar o jardim. Isso lá no capítulo 2 do livro do Gênesis, antes do pecado original. Se a queda desfigurou o trabalho humano, e o ser humano passou a comer o pão com o trabalho penoso, com o suor do rosto, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou a sua vida oculta no serviço simples e escondido da carpintaria de Nazaré. Então ele devolveu ao trabalho essa beleza, esse significado original. Portanto, o homem não trabalha simplesmente para cumprir uma pena, ele trabalha para ser santo, para aperfeiçoar a si mesmo e ao mundo ao seu redor, para lutar na vida interior e no cumprimento heróico acabado do dever. O trabalho e o dever bem cumpridos forjam o nosso caráter. Portanto, esses foram os 5 conselhos de um grande santo, que se colocarmos em prática durante esse ano, já podemos fazer dele o melhor ano de nossas vidas até hoje. Porém, o segredo de todos esses conselhos está na onde? Está no amor com que fazemos tudo isso. Tu não deves trabalhar por entusiasmo, diz o santo, do cotidiano, mas por amor, por amor. Qualquer propósito que façamos para esse ano novo será em vão se não tiver como motor principal a caridade, o amor, que é essa fornalha ardente que impulsiona nossas vidas. Os sentimentos, o entusiasmo, os arrepios dos primeiros anos de conversão, a empolgação da novidade, todas essas coisas passam. Somente o amor permanece. Mas o amor alicerçado numa vontade firme, numa determinada determinação de agradar a Deus. Portanto, renovemos a cada dia nossos bons propósitos de fidelidade a Deus, de fidelidade à nossa missão, e teremos, sem dúvidas, um ano muito melhor do que este que passou, independente das circunstâncias adversas que possa vir nesse novo ano. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe a cada um de nós. Um feliz ano novo.